Oiê, tudo bom? Feliz em estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Fernanda Bertassini. Eu falo como lucrar mais com estratégia de marketing. E se você não me conhece, tem um outro vídeo no meu canal explicando quem eu sou, de onde eu vim e minha bagagem. Resumindo, eu tenho 23 anos de bagagem de estratégia de marketing em grandes multinacionais e hoje eu dou consultoria de estratégia de marketing e como isso faz a diferença no negócio e como isso vem a lucrar mais, tá? O tema de hoje é: você sabe o seu diferencial? Você tem um diferencial? Você sabe enxergar? Então, a minha proposta aqui é dar um passo a passo de como você enxergar isso, mas já logo de cara eu peço o comprometimento de fazer o que tem que ser feito, porque as coisas sim acontecem e dão para fazer, dão um trabalho que vocês vão ver que é uma delícia esse trabalho, claro, se estiver disposto, mas uma delícia, e a gente chega a conclusões que às vezes parecem óbvias estarem na nossa cara, mas por a gente ter um dia a dia cheio de tarefas e cheio de atividades, a gente não consegue enxergar. Né? Apesar de a gente ter esse coronavírus aí e tudo mais, às vezes a pessoa também não consegue, não tem um método e uma forma de chegar nesse diferencial e às vezes nem sabe o que é diferencial. Ou às vezes vocês acham que um diferencial é uma coisa, seu cliente acha outra, então tem que alinhar essas expectativas e trabalhar e fazer uma comunicação assertiva para colher bons frutos, tanto você quanto seu cliente. Tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir um roteirinho que eu fiz, tá? E aí a gente vai, eu vou dando o passo a passo aí. Então, o primeiro passo é: pegue um tempo na sua agenda, você, dono do seu negócio, empreendedora, empreendedor, faça um compromisso seríssimo com você, marque na agenda 1 hora num lugar que você sabe que você não vai ser interrompido, né, enfim, com crise, corona, não se sabe, mas assim, 1 hora sua sagrada que você vai ter certeza que não vai ter filho, marido, funcionário, telefone, fornecedor, qualquer tipo de interferência. Então, faça essa 1 hora para você ser sagrada. E aí, agende com você mesmo e coloque na sua agenda. Uma das coisas que eu tenho certeza e que funcionam para mim é minha disciplina. E se eu não marco na minha agenda, ela não existe. Então, assim, eu marco tudo, desde da hora que eu acordo, a hora que eu vou fazer minha ginástica, a hora que eu vou fazer tudo. Então, por isso eu consigo realizar. Porque senão o dia fica perdido, faz assim e o dia foi embora. Então, marque com você mesmo esse compromisso e vai ser gostoso, você vai ver. Então, aqui tem algumas coisas para você fazer, algumas perguntinhas. Então, vai lá, se prepara com papel e caneta. Não sei se você é do papel e da caneta ou é do computador. Esse tipo de exercício eu gosto muito de fazer papel e caneta, porque o escrever já é provado cientificamente que nos memoriza e nos traz para a consciência de forma diferente. Não que se você não escrever no computador, sai do computador ou do bloco de notas no celular, não sei. O importante é fazer, tá? Eu sempre vou falar isso, o importante é fazer. O jeito seu, eu acho que se você ainda não sabe, descubra, porque é muito gostoso quando a gente sabe o nosso jeito e o negócio flui, né? Então, enfim, descubra o seu jeito, mas faça. E aí, você começa a se fazer as perguntas. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: por que meu negócio existe? Por que ele existe? Por que eu criei? Por que eu gosto disso? Eu gosto disso, né? Eu gosto do que eu faço. Por exemplo, eu conheço pessoas que tem um negócio que é vegana e tem um super fitness e vende frango frito.
uma franquia. É isso. É isso mesmo que você quer, tipo, você acredita, porque eu super acredito que a gente, estando alinhado com o que a gente gosta, a possibilidade de fazer aquilo melhor e bem feito é muito maior. Então, assim, primeiro vê isso e não fica pensando, ai, nossa, agora eu não gosto do meu negócio, o que eu vou fazer da minha vida? Ah, não. Relaxa, nem que se for pra gente deixar o seu negócio zeradinho pra você vender depois, mas e achar o seu diferencial, né? Porque aqui o propósito desse exercício é achar o seu diferencial. Então a gente vai achar e relaxa aí, faz o exercício, tá? Eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer no meu dia a dia, anota. E aí você escreve. Eu tenho prazer com esse tema, com o que eu faço no meu dia a dia. Meus funcionários sabem a história e o meu negócio. Isso, olha, pode ser uma loucura, né? Mas às vezes a gente passa a maior parte do nosso dia, às vezes até 10 horas, 12 horas, né? Sei lá, depende da sua carga horária de trabalho, mas com as pessoas. E as pessoas não estão ligadas com a nossa história, com o que a gente faz. Porque, né, em mundo corporativo isso é bem comum mesmo, né? Se você não cria um vínculo, não vai almoçar, não faz um happy hour, você fica lá, imersa no trabalho, achando que aquilo tá super produtivo e não sabe nem o que seu colega do lado faz. E às vezes, a gente, com negócio próprio, também os funcionários não sabem o que a gente faz. Assim, não precisa nem saber a nossa história pessoal, não é disso que eu tô falando. É por que eu montei o negócio, por que ele existe, qual o fundamento de ele estar lá sem ser só pelo salário, né? Esse propósito é passado para o funcionário. Eu sei o perfil do meu cliente. Esse daqui é muito importante, vai rolar durante o exercício todo, assim. Mas eu sei o perfil do meu cliente, eu sei para quem eu tô fazendo o meu produto, meu serviço, para que eu tô acordando todo dia, se o meu cliente está no centro do meu negócio. Eu sei o que ele quer, o que ele almeja, ou eu tento descobrir alguma necessidade nova sobre ele, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente fala, óbvio que eu sei. E aí, se eu começo a fazer umas perguntinhas, não sabe. Então, assim, o seu cliente é feminino, masculino, começa por demográfico. Que idade mais ou menos tem? É solteiro? É casado? Que tipo de alimentação ele tem? Que tipo de lugares ele frequenta? Qual é a classe social dele? Quais são as dores do meu cliente? Quais são as dores dele, ponto, né? Ele gostaria de ter mais tempo, ele queria se dedicar mais à família, ele queria se preocupar menos com o dinheiro, ele gostaria de viajar mais, enfim, tem várias coisas com o seu cliente. E quais essas dores do meu cliente eu posso resolver mais? Enfim, eu tô falando aqui, eu falo um capítulo só sobre como conhecer mais o nosso cliente, mas tô dando uma visão aqui geral para você ter condições de pensar e refletir se você sabe mesmo quem é esse seu cliente, porque de verdade eu já tive clientes meus de consultoria que eu fazia perguntas e aí eu não sei, eu não sei, mas o João que veio aqui hoje, ele faz tal coisa. Tá, tudo bem, a memória recente é mais fácil de buscar, mas a que veio hoje, mas e o mais frequente, né? E eu sempre pergunto, tá, o que veio hoje tem 20 anos, mas o que vem sempre? O seu cliente mais fiel, ele tem 20 anos ou ele tem 30 anos? Ou ele é casado, ou ele é solteiro? Quais são os interesses dele? E é muito comum se pegar nessa dúvida. Então, se você não sabe isso, você não consegue andar, você fica amarrado, tá bom? Falei um pouquinho mais de cliente porque é o nosso astro, que é o mais importante.
Por que o cliente consome do meu produto ou do meu serviço? Uma coisa é saber quem ele é, né? Qual a idade, essas coisas todas. Outra coisa é ir para o seu negócio agora e entender lá. Se eu tenho um salão de cabeleireira, geralmente a mulher, ela consome porque ela quer ficar mais bonita, ela tem uma frequência X, né? Então, por que consome? E às vezes a gente vai indo e aprofundando, ela consome para ficar com a unha limpa, feita. Tá, mas qual é o propósito disso? Porque ela quer ficar mais bonita. E às vezes ela quer ficar mais bonita para quê? É para autoestima, é para o marido, é para as amigas, é para um evento, é porque ela é executiva, é porque... Então, quando você vai aprofundando esses porquês, você vai entrando na essência da pessoa, né? E aí você vai conseguindo atingir ela mais. Quanto mais argumento, não é assim na nossa vida? Por exemplo, quando a gente tá num começo de namoro, a gente não consegue nem agradar muito, porque a gente não sabe o que a pessoa gosta. Vou fazer um jantar, não sei se a pessoa come pizza, se ela é vegana, se come massa, se só come carne, se só come salada. Eu não sei, eu tenho que perguntar. Então essa é a questão, às vezes a gente não precisa adivinhar, a gente pode perguntar e a pessoa tá ali. Muitas vezes ela vai ter o maior prazer em responder. E a gente fica criando coisa na nossa cabeça. Mas isso, mas aquilo, enfim. Então, isso, né? Por que ela consome o meu produto e o meu serviço, né? Que parte da vida do meu cliente eu consigo resolver? Olha que coisa, né? Continua num salão. Aí você consegue resolver a parte da beleza, mas se você atende ela em vários serviços, de uma tacada só, você consegue resolver tempo dela. E se você tem um serviço domiciliar, você consegue resolver tempo, praticidade da vida dela. Enfim, são várias coisas. Um restaurante, ele pode ter lá o restaurante, um cardápio que agrade o cliente. Então ele pode ter também eventos que facilita a vida do cliente, que ele já sabe, né? Ele já conhece o restaurante, sabe a comida, já sabe a garantia de que o evento dele, o aniversário que ele vai comemorar é bom, então ele pega e fecha lá. Enfim, então tem exemplos, né, pra gente entender o que eu facilito na vida do meu cliente. No que melhora a vida do meu cliente, o que o cliente é atendido no prazo que espera, eu consigo atender o meu cliente no prazo que ele está esperando. É bom, uma coisa para refletir bom e nos tempos, né, da correria das pessoas. O corona veio para mudar a vida, mas as pessoas vão precisar de praticidade de qualquer forma. Então, qual o tempo de espera que meu cliente tem a tolerância de aguardar? Vocês podem ver que eu compro comida, né, congelada, fit. O tempo que eu comprava aqui em São Paulo do mesmo fornecedor há 7 anos atrás é completamente diferente hoje. Por exemplo, ele demorava 1 semana para entregar e a gente agendava lá bonitinho e sabia que ia receber em casa das 14 até as 17, sei lá, e recebia tudo certo. E a gente tinha uma tolerância desse prazo. Para mim, nem existia essa empresa que para mim era super inovadora. Então, esperar 1 semana para mim era normal. Eu fazia meu planejamento de alimentação esperando que era 1 semana a entrega. Hoje em dia, eu voltei, né? Eu morei fora de São Paulo e voltei há 1 ano atrás. Hoje em dia, é no mesmo dia, esse mesmo fornecedor. Mas sabe por quê? Porque tem um concorrente dele que abriu há pouco tempo e começou a fazer entrega no mesmo dia.
E o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer entrega no mesmo dia, senão ele estava perdendo muito para concorrência. E não só para concorrência, mas para tolerância das pessoas em esperar, em saber que o mundo está mais rápido e tem entregas assim. Então, eu trouxe esse caso para você pensar se o seu negócio está atendendo essa expectativa do seu cliente, ou mesmo que seu cliente não tenha ainda uma expectativa, se você pode melhorar essa parte, né? Então, aqui, estou um passo à frente do meu cliente, comparando ao meu concorrente, né, e propondo fazer de melhor. Acho que é bem esse o exemplo que eu dei. Que acho que consegue melhorar. Faz sua reflexão aí interna. Tem bastante perguntas aqui. Espero que você tenha anotado para começar a já agendar, fazer esse agendamento com você mesma. Faz um momento prazeroso e faça. O segundo passo dos 3 passos é que agora a brincadeira começa a aumentar. Então, depois de ter feito esse exercício, você vai ver que sua consciência sobre o seu negócio já mudou. E quando você vê, você não tem como desver, né? É impressionante, porque daí a gente já expandiu o nosso nível de consciência, já fez uma reflexão, um tempo nosso para isso e já enxergou algumas coisas, não sei se várias coisas ou algumas coisas, ou pelo menos uma coisa eu tenho certeza que você conseguiu enxergar que não enxergava antes. E aí agora a proposta do segundo passo é: eu não sei quantos funcionários você tem, eu não sei se você só tem um sócio, eu não sei se você trabalha sozinho ou se você tem alguns funcionários de diversos tipos de departamento ou de tipo de área que as pessoas trabalham. Mas não importa, também dá para fazer de qualquer forma. Se você trabalha sozinho e tem um sócio, chama esse sócio. Se você trabalha, você e uma funcionária, um funcionário, chama esse funcionário. Agora é hora de expandir ainda mais o que você pensa, porque você pensa é um olhar, é o seu olhar sobre o seu negócio. Agora, quando a gente chama outra pessoa, a gente multiplica esse olhar, porque ninguém pensa igual ao outro, mesmo que viva a mesma realidade no dia a dia. Não é assim com irmãos. Somos em 3 irmãos. A gente tem visão da realidade totalmente diferente um do outro, foi criado na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, tudo igual, ia dormir no mesmo horário, acordava no mesmo horário, frequentava a mesma escola, mas a nossa visão de mundo é completamente diferente e somos pessoas completamente diferentes. Então, quando você convida uma pessoa a fazer parte dessa linha de raciocínio e desse exercício, você consegue ampliar a sua visão sobre o seu negócio, tá? Então, o que eu aconselho? Vamos supor que você tenha, alguns funcionários, que você tenha 10 funcionários. Eu vou dar o exemplo de mais e aí na escala dá pra fazer com uma pessoa, como eu já disse. Então, vamos supor que você tem 10 funcionários e são de áreas diferentes, um tá no balcão da loja, o outro tá no caixa, o outro faz a parte contábil e de office, assim mesmo, né? De bastidores. Enfim, tem o comprador. Imagina que tem várias áreas aí. Eu sei que seu negócio não pode parar e você não pode chamar todo mundo ao mesmo tempo. Ou pode. Ou você pode fazer um almoço, pode proporcionar um almoço, pode proporcionar um happy hour. Que eu acho bem legal, tá? Tirar as pessoas do ambiente de trabalho. Então, primeiro você vai dar o significado desse trabalho com as pessoas. E pode ter certeza, você vai ter ganhos de expandir a sua consciência sobre o seu próprio negócio e você vai, de brinde, motivar essas pessoas e elas vão se sentir importante e parte do seu negócio. Como? Então você vai reunir
dizer que você está fazendo um trabalho sobre achar qual o nosso diferencial aqui do nosso negócio e que você precisa da ajuda deles e que o olhar deles é muito importante para você poder alcançar isso. Então, se você joga real, tá? Eu sou super, sempre joguei a real e gosto de passar isso porque funciona. Você se põe vulnerável para as pessoas, mas você tem um retorno incrível disso. Então, assim, ó, eu sei do negócio, eu entendo, mas eu não sei tudo e eu tô aqui para fazer um convite para vocês participarem de um exercício junto comigo para descobrir qual é o nosso diferencial. E se a gente tem diferencial? E se o cliente nota esse nosso diferencial? Então, eu quero propor para vocês esse trabalho que vai ser muito divertido, muito massa. A gente vai estar juntos durante 2 horas. Eu acho que 2 horas é ok, assim, para fazer esse primeiro trabalho. Vocês vão ver que dá para colher muito material em 2 horas focadinhas, focado, sem ter nenhuma distração, sem ter nada que vá parar o trabalho, né? Senão 2 horas fica pouco e fica perturbado aí, conturbado o trabalho. Mas então, o primeiro passo é esse, dar o significado para eles e dizer que eles são importantes mesmo. Se for uma pessoa, para essa uma pessoa. E marcar, igual você fez com você, marcar na agenda um horário. Agora tem mais uma questão sobre o local, porque antes com você é mais fácil achar um local que você não vai ser interrompido e tudo mais. Quando tem mais pessoas, eu não sei quantas pessoas sua empresa tem, mas assim, o que eu acho perfeito, tá? E não precisa ser o perfeito, mas eu tenho que dar a opção. Sair do ambiente de trabalho, se for uma loja, se for um consultório, se for um cabeleireiro, se for uma farmácia, se for um açougue, enfim, sair do ambiente de trabalho. Por quê? Porque está comprovado também que a gente, fora do ambiente de trabalho, a gente tem uma oxigenação melhor, né? Eles já vão estar motivados. Imagina, sai, quebra a rotina e você começa a pensar de uma forma mesmo a expandir melhor a sua consciência. Mas se não der, tá tudo bem. Só acha uma sala, um lugar que o telefone esteja desligado. Tira, né? Se tiver telefone fixo com ramal, tira do gancho. Pede para as pessoas colocarem o celular no modo avião e bora começar o trabalho. Você fez o convite e no dia de fazer o trabalho é bom começar a reunião, né? Falando de novo, agradecendo a presença de todos e reforçar o significado disso. O que eu super indico? Eu não sei, né, se você tem algum braço direito, alguma pessoa que consiga te ajudar nessa condução, na condução disso. Uma aguinha aqui. Porque se tiver, é muito legal. Eu não sei como os seus funcionários te olham, mas só por você ser dono, já tem um olhar pré-estabelecido das pessoas. Então, assim, pode ser que trave um pouco se for você que está fazendo essa condução desse trabalho. Se você nomear outra pessoa, seu braço direito, ou uma pessoa que tenha desenvoltura, que goste de falar, que goste de conduzir, que você também, a pessoa tem que ser apta a isso e você teria que treinar antes com ela. Mas você empodera a sua equipe na frente de outras pessoas. Isso também traz outro recado muito bacana, né? Então, se tiver essa pessoa, treine essa pessoa antes para depois fazer exercício. Se não tiver essa pessoa, faça você mesmo. De novo, o importante é fazer. Faça o exercício que você vai descobrir maravilhas. Então, ok.
Chegou o dia, você tá lá, vamos fazer exercício. O que precisa ter de material? O que é o ideal, tá? Se não tiver, também tudo bem. O importante é fazer. O ideal é ter cartolina, né? Cartolina que você compra em papelaria, às vezes você vai até em lojas de departamento, vem 10, super baratinho. E post-it. Pra quê? Pra você poder deixar visível para as pessoas enxergarem umas às outras a opinião uma da outra, mas depois de fazer exercício. Então, primeiro assim, como é um exercício de diferencial, nós vamos focar só nisso, tá? Só nisso, porque dá para fazer esse exercício para várias coisas, mas se a gente ficar fazendo, a gente vai viajar e não vai conseguir sair disso com objetivo. Então, a pergunta é, duas cartolinas, o que a gente faz para o nosso cliente que ele é super satisfeito? E aí, a cartolina já vai estar lá, grudada na parede, né, com a frase, o que o nosso cliente enxerga de melhor, tá? Então, frase simples. O que o nosso cliente enxerga de melhor na marca, no nome da sua loja, do seu negócio. E o outro exercício é quais as oportunidades que temos para o nosso cliente, tá? Essas duas, simples. As pessoas vão escrever de preferência com caneta, aquela mais grossinha, porque quando eu for colar na cartolina, ele vai conseguir ver um do outro. Mas por enquanto, distribui post-it para todo mundo. Deixa claro que em cada post-it é uma ideia, porque as pessoas têm bastante aflição de gastar post-it, mas fala isso para elas. Eu sei porque eu já passei por diversas e mesmo que eu levo, as pessoas têm aflição mesmo de gastar mais post-it e fica colocando uma em cada. Várias em cada post-it. É importante uma em cada, pra vocês vão entender pra frente. Então, assim, uma ideia em cada post-it. Por exemplo, o que a gente tem pro nosso cliente? A gente atende rápido. O nosso produto é o mais delicioso da região. Não sei. Enfim, colocar características, mas que sejam claras, né? Eu pensei numa loja de brigadeiro, na verdade eu não dei o exemplo muito certo. Então, mulher é fogo, né? Ficar pensando em doce. O nosso brigadeiro é o melhor da região de São Paulo. Colocar coisas específicas, tá? Nossa variedade é a maior. Então, tem que ser coisas relevantes e coisas que são já percebidas para o nosso cliente. Por isso, a importância de ter pessoas de várias áreas e diversos olhares. Por quê? Porque cada um vai ter uma visão. E se todo mundo tiver uma visão, porque geralmente sim tem, né, de um restaurante que eu fiz, a nossa carta de vinho é a melhor da região. Ninguém duvida que é. O nosso menu do chefe e tal é o melhor da região. Também ninguém duvida, todo mundo colocou isso. Mas tinham outros pontos que algumas pessoas enxergavam, outras não. Então tá. Então vai lá e cada um anota, vai anotando. Então você estimula, vocês vão ter 5 minutos e aí marca pega um celular, marca lá, põe no timer e põe, tá? Agora então vocês têm 5 minutos para pensar. Dica, coloca uma musiquinha de fundo, geralmente uma musiquinha alegre, do celular mesmo, eu uso meus aplicativos, né, não quero fazer propaganda, mas eu uso o Spotify e ponho e fica, e descontrai. E pede para as pessoas, não se preocupa com coleguinha, faz um post-it e deixa do seu lado, faz um post-it e deixa do seu lado, porque depois a gente vai colocar na cartolina tudo de uma vez só, tá? Então siga esse passo
para deixar as pessoas bem confortáveis e seguras do que elas estão fazendo, porque às vezes ela tá, se não tá muito bem explicado a regra, ela fica tentando colar, ela acha que ela vai ter nota para aquilo, e isso daí é normal, ainda mais, por isso que eu falei do dono conduzindo, acha que tem nota, deixa claro, gente, o que eu quero é o melhor de vocês aqui, não existe certo, não existe errado. Só vai, só coloca o que vem primeiro na sua cabeça, coloca o que vem primeiro, que é o mais importante. Aí você pode dar estímulo durante esses 5 minutos, que várias vezes eu também já vi não andar. Então assim, passou 1 minuto, a pessoa tá travada, dá alguns exemplos que acontecem no dia a dia. Ó, chega o cliente aqui, vamos supor num pet shop. O cachorrinho chegou... O que ela gosta? Ela chega com um sorriso no rosto, a gente entrega um sorriso para ela, a gente fala que o cachorrinho dela vai ser bem tratado, que tem especialistas aqui, aí você estimula, ela vai mentalmente pro dia a dia dela e começa a produzir. Normal isso acontecer, a pessoa dá uma travada. Porque vem tanta coisa que não vem nada na cabeça. Então estimula um pouquinho. Estimula no começo, estimula no primeiro minuto, no terceiro. Fala, gente, dá uma aprofundada aí. Quando o nosso cliente vem e quer comprar ração, por exemplo, a gente oferece, a gente faz alguma coisa que entrega na casa dele. O que a gente faz de diferente aí? Vamos pensar, mas não entrega exatamente o que é, só estimula um pouco, porque senão você vai estar induzindo. Fala coisas mais abertas para a pessoa não ser influenciada, e aí todo mundo vai escrever a mesma coisa. Tá bom? Aí depois fecha isso e começa a colocar no painel, na cartolina. Por que é importante cada um escrever uma coisa? Porque várias pessoas vão escrever a mesma coisa e depois junta isso para depois pro trabalho, para você conseguir fazer as coisas de fato, pro trabalho fluir e juntar fica mais fácil, tá? Então aí você junta, por exemplo, temos o melhor shampoo de pet da região, então um monte de gente vai colocar lá. Aí você junta todos esses post-its e coloca tudo junto. Tá, ótimo. Então aí leia, valorize e vai vendo né, como condutora, e fala também, olha que massa, isso aqui eu nunca tinha percebido. O que você for de verdade, né? Não vai inventar nada para poder agradar alguém. Mas fala, olha, eu nunca tinha percebido isso e tudo mais. Vai, tal. Todo mundo tinha. E faz as pessoas participarem, né? Para ser gostoso mesmo. Ok, terminou isso. O exercício de diferenciação, né? Do que a gente tem ou que a gente acha que é diferenciado para o cliente. E parte para a outra cartolina, que é a cartolina das oportunidades. O mesmo processo, a mesma musiquinha, ou pode ser outra musiquinha, mas assim, o mesmo processo de estímulo de falar, tá, e o que a gente tem de oportunidade? Essa parte, tenta deixar eles mais à vontade ainda, porque geralmente eles enxergam defeitos que você quer saber. Lembra? Você vai vestir o chapéu da humildade, da vulnerabilidade, e você quer saber o que eles pensam que não dá certo no seu negócio. Então, seja aberto a eles entenderem que você tá aberta a isso. De verdade. Porque senão eles vão se travar e não vão falar, tá? E aí, segue o mesmo processo, dá 5 minutos, cada um anota, e depois você começa a colar, tá? Participe também, é difícil ser moderadora e participante, mas eu super indico a participar e nessa hora também, né, e colocar lá os pontos que você também acha frágil e que tem oportunidade de melhoria, que isso dá o exemplo. Então, a gestão, eu acredito que ela é só pelo exemplo, ela não tem outra maneira. Porque você pode ser dono, pode ser chefe, pode ser o que for. Mas se você não dá exemplo e não é um líder,
né? As pessoas não vão te seguir, tendem a não te seguir, tá? Então, ok, fizemos esse passo, agora vocês vão ver como o dia a dia de vocês vai mudar. Claro que vai ter um pico de adrenalina, que delícia, fazer todo mundo junto e tal, de motivação. E aí, as coisas que foram faladas lá, você pode dizer, eu não tô prometendo que eu vou fazer tudo, mas eu vou olhar e a gente vai planejar e vai traçar um plano para isso. E aí a gente consegue ter um diferencial claro, que todo mundo vai enxergar isso e todo mundo vai eleger 1 ou 2 diferenciais, porque também não adianta falar, eu tenho 15 diferenciais, não, elege 1 ou 2, que é o que mais importa para o seu cliente, tá? O terceiro passo, agora a brincadeira fica ainda mais gostosa e ainda maior e ainda com mais expansão da consciência sobre o seu negócio, que é você vai conversar com quem? Você vai conversar com o seu cliente. E aí tem várias maneiras de se fazer isso, né? Pode ser por uma pesquisa, né? Ou se você tem um WhatsApp comercial, pode ser por e-mail, mas o que eu prefiro, eu não sei, a questão da pandemia, né? As pessoas estão vivendo diferente, mas eu gosto muito do contato pessoal, do olho no olho, e de entender aí até quando a pessoa tá falando e trocando, e a gente consegue puxar mais, né? A gente consegue puxar mais do cliente. E aí o que eu indico para vocês é um bate-papo informal, convidar esse cliente, pode ser para um café da manhã, pode ser para um café da tarde, pode ser para um happy hour, pode ser para um piquenique, pode ser, seja criativo, seja bem criativo mesmo para entender até onde você pode ir com o seu cliente, até onde o seu negócio permite, até onde a vida do seu cliente permite te dar essa 1 hora de bate-papo, 2 horas. Por exemplo, né, quando a gente pensa em salão de cabeleireiro, é fácil. Pode ser fácil. As clientes estão lá, no final do dia, você, né, combina um dia, fala que vai servir um prosecco e um quitutezinho, a pessoa vai ser um bate-papo que eu quero convidar minhas clientes, e aí sim, convidar clientes de diversas visões que você acha, né, porque não adianta um grupo que pense igual, apesar de ninguém pensar igual, mas enfim, tem clientes e a gente sabe detectar perfis diferentes, para te dar opinião e para bater esse bate-papo informal e te dar mais clareza e visão no que você quer. E aí, enfim, se você for fazer esse bate-papo, eu sugiro que você tenha papel e caneta, ou que você convide alguém que faça as anotações, mas que deixe um bate-papo mais informal, mas que sim você tenha um guia para seguir, igual eu tenho aqui, que vocês viram eu olhando, ok, não tem problema, você avisa, ó, eu tenho um guia aqui que eu tô seguindo, algumas perguntas, pra gente poder descobrir qual é o nosso diferencial da nossa empresa e servir vocês melhores e ter algumas coisas melhores, enfim. Então, as pessoas adoram participar de coisas assim, né? Pode ser que não todo mundo, mas de clientes que você tem, faça convite para 20, se 10 participar, amém, tá ótimo. Faça, mas faça. E aí você vai ver o quanto que você vai expandir sua mente, o quanto que você vai ter mais clareza sobre o seu negócio. E quando você vai ver, às vezes a gente tá divulgando uma coisa que nem é o mais importante para o nosso cliente, que nem é o que ele valoriza mais, que nem é por isso que ele te frequenta, que nem é por isso que ele consome seu produto ou seu serviço. E às vezes a gente cria coisas. Pode ser que você confirme muita coisa, óbvio, normal, você vai confirmar algumas coisas. Mas tem outras que pode ser que você descubra, e eu tenho certeza que você vai descobrir coisas novas
E aí você pode fazer uma comunicação assertiva e já direta para ele. Você não precisa enrolar, né? E não precisa ficar tentando adivinhar. Então, quando você sabe, é muito mais fácil. Clareza é poder, né? Informação é poder. Então, você fez todo esse trabalho para quê? Para buscar informação, sobre você, sobre o seu funcionário e sobre o seu cliente, que tudo isso é para o seu negócio. Então, depois me conta como é que foi essa experiência, quero saber, super curiosa, se serviu e se foi útil para você. Então, eu espero que sim e te espero nos próximos vídeos. Gratidão!